A oposição contesta os resultados. O nosso convidado de hoje é o ativista e jornalista angolano Rafael Marques. Ele denuncia resultados inventados. Estas eleições foram roubadas ao povo angolano porque não houve o apuramento dos votos a nível municipal ou provincial, como exige a lei, nem sequer a nível nacional. Portanto, os resultados apresentados pela Comissão Nacional Eleitoral até o momento são resultados inventados porque os comissários que deviam certificar esses resultados, acompanhar o escrutínio e o apuramento dos votos, não o fizeram porque não foram convocados para fazê-lo. E até no dia 24, até às 14 horas do dia 24, as comissões municipais eleitorais não estavam operacionais, não estavam a transmitir dados para a sede nacional. E como é que a sede nacional apresenta resultados de todo o país quando se sabe claramente que não recebeu essa informação, ou se o recebeu, recebeu de forma ilegal e secreta, sem o acompanhamento dos comissários eleitorais, particularmente daqueles designados pela oposição. Portanto, são eleições que foram roubadas ao povo angolano. De alguma forma, a CNE aqui acaba por estar numa posição mais delicada, tendo em conta que desta vez havia mecanismos por parte dos partidos de oposição que permitiam também fazer uma contagem paralela dos votos? A CNE não está numa posição delicada. A CNE recebeu ordens do MPLA da Presidência da República e o mais estranho é a forma como a imprensa internacional está a dar legitimidade a estes números, como se tivesse havido aqui um processo com um mínimo de respeito pelas leis. Que houvesse fraude seria outra coisa, depois se discutiria se houve, se não houve. Aqui trata-se de um processo de roubar as eleições inteiras sem contar os votos. Sim. Inacreditável. Qual é que é o processo agora? É uma decisão que cabe aos partidos políticos, é uma decisão que cabe a cada um dos eleitores que se sente roubado, e eu também estou curioso para saber qual será a posição dos partidos da oposição e qual será a posição dos eleitores que se sentem defraudados. Essas eleições custaram mais de $500 milhões. A CNE recebeu um fundo adicional de $250 milhões diretamente da presidência e fundos que não constam do Orçamento Geral do Estado. E a pergunta fica, mesmo com todo o controlo do processo eleitoral, como é que não se contam os votos, não se faz o apuramento dos votos e anunciam-se resultados sem isso, com dados totalmente fabricados? Mas o primeiro a anunciar até, inclusive, os resultados foi o próprio MPLA, que anunciou, mesmo antes do primeiro anúncio provisório da CNE, anunciou uma maioria qualificada nas eleições gerais. E são os resultados que praticamente a CNE está a divulgar, não é? Sendo que a CNE agora recebe os resultados do MPLA. Os primeiros resultados divulgados pela CNE não davam essa maioria qualificada do MPLA. Os últimos divulgados sim dão, mas os primeiros não davam. Sim, mas por isso é que foram suspensas, a divulgação dos resultados pela CNE foi suspensa. Como é que então justifica por parte dos observadores que observaram, e perdão uma redundância, o ato eleitoral, como é que justifica que até ao momento não tenha havido nenhuma declaração pública no sentido de denunciar aquilo que me acaba de dizer, que não houve o apuramento dos votos? Os observadores já vieram com a ideia preconcebida de certificar os resultados do MPLA. Por quê? Porque os observadores críticos, como os do Parlamento Europeu, da União Europeia, que eventualmente viriam com Ana Gomes, estes o governo não credenciou, não aceitou. Então os que vieram praticamente são os amigos do MPLA. São os amigos, vieram observar, são os amigos que vieram legitimar, certificar este roubo das eleições pelo MPLA. Não há outra forma de descrever, porque o processo de acreditação dos observadores internacionais não obedeceu a regras transparentes, que poderia ter garantido, por exemplo, a presença de muitas missões, como a do Carter Center e outras, que são conhecidas por irem um pouco por todo o mundo, com alguma independência, efetivamente observarem as eleições. E observar as eleições não basta fazê-lo como fizeram os políticos portugueses, porque viram as pessoas a votar pacificamente em 14 meses da Assembleia e disseram que em todo o país correu tudo numa perfeição. Isto é uma brincadeira. Se esta contagem não existiu, de que forma é que os partidos podem impugnar, se é possível, o ato eleitoral? O que é que podem fazer? O Tribunal Constitucional também é controlado pelo MPLA. A Comissão Nacional Eleitoral, que seria o primeiro ponto de recurso, é ela a violar a própria lei, quando deveria ser um órgão independente
e até para acomodar os recursos dos diferentes partes, tomou uma posição clara de certificar a batota do MPLA. O Tribunal Constitucional também serve o MPLA, portanto a oposição não tem onde reclamar. A única forma da oposição reclamar é através de meios de pressão, como a recusa de tomar os lugares no Parlamento, porque não representam a verdadeira escolha do povo angolano, e outros mecanismos de protesto que eventualmente poderiam transmitir aquilo que realmente os cidadãos pensam. Fora disso, é o porco queixar-se ao javali, não é? Como costumamos dizer aqui, não é? A própria CNE anunciou um resultado que implica uma grande perda também para o próprio partido no poder. Aqui não estamos a falar de perdas ou de ganhos, estamos a falar de lisura do processo eleitoral. Não vamos discutir a atribuição administrativa de lugares. Nós estamos a falar de eleições em que o voto do cidadão tem de ser respeitado. Não é uma questão de dizer, pronto, olha, o MPLA tem o direito a governar Angola pela vida eterna e até fez o favor de entregar mais alguns deputados à UNITA. Isto é brincar com coisas sérias, é troçar da democracia, troçar da dignidade dos angolanos, quando até podemos levantar questões dessa natureza que não, desta vez o MPLA tem uma maioria qualificada, não de 72%, mas de 65% e já é um ganho. Isto é um insulto para os angolanos e é isto que a CNE não está a verificar, não é? De alguma forma, a CNE pode adotar aqui uma outra postura? Neste momento, a presidência da CNE é pouco mais do que um palhaço num circo, não é? E o dono do circo é que manda. Não se esperam mudanças e temos como presidente da CNE um indivíduo que foi juiz. Agora, imagina-se que tipo de decisões este indivíduo andou a tomar quando tem o descaramento de roubar toda uma eleição de um povo, ao não garantir sequer um dado básico, que é o apuramento dos resultados. Agora, discutir que o MPLA baixou, isto é um abuso. Por quê? Porque o MPLA acaba por ter 2/3 para manter uma Constituição que, em termos de poderes presidenciais e em termos de controle das instituições do Estado, é claramente antidemocrática. E por isso é que o MPLA precisa sempre forjar maiorias qualificadas para governar como partido único. Mas sabe qual é o grande problema da imprensa? Sobretudo a internacional, que dá legitimidade. Não é a RFI. Mas é que grande parte dos jornalistas não se preocupa sequer em ver as leis do país. E algumas questões básicas. Por exemplo, o presidente do partido, que vai continuar a ser Eduardo Santos, é quem vai designar o governo. Porque é a primeira vez em 42 anos que a função de Presidente da República é separada da função de Presidente do partido. Quem designa o governo, quem determina a agenda é o presidente do partido. E nós temos agora, com esta situação, nós temos agora um presidente da República que é subordinado do presidente do partido. Porque o João Lourenço é vice-presidente de Eduardo Santos no partido. Portanto, então, ele tem de cumprir com as ordens do seu chefe no partido. Então não tem poderes nenhum. Quem vai continuar a mandar são aqueles que estão à volta do presidente. A liderança de Angola continua à mesma nas mãos do José Eduardo Santos? Nesse caso até continua mais nas mãos do general Copenipa, que é o homem que tem a tarefa de fazer essas manipulações todas e que comandou a campanha eleitoral de João Lourenço, porque José Eduardo, efetivamente, com a sua doença, tem menos disponibilidade de tempo para infernizar a vida dos angolanos. E o João Lourenço é uma marioneta no meio disto tudo? O João Lourenço é e será até o fim do seu mandato uma marioneta. Não vejo, porque se não fosse uma marioneta, seria ele o primeiro a recusar assumir a presidência sem que os votos tenham sido contabilizados, não é? Por aí se vê que ele gosta muito de ser ditador, não é? Rafael Marcos, jornalista e ativista angolano, foi o convidado desta sexta-feira.